Voltamos para o segundo bloco do nosso programa sobre trabalho em tempos de crise. Estamos conversando com o professor de Sociologia do Trabalho, Fernando Ponte de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, professor, do seu ponto de observação, digamos, acadêmico, o senhor diria que essa atual crise global revirou o pensamento marxista, como dizem alguns? Sim, em vários aspectos. Eu acho que vendeu muito mais os livros do Marx, né? Nos vários países onde parecia ser uma coisa pretérita, né? As editoras fizeram grandes esforços de atender à demanda pelos livros clássicos do Karl Marx e outros autores, especialmente os livros que abordavam a natureza estrutural da crise, né? E o pensamento marxista talvez tenha se alterado no sentido de que essas crises tiveram uma conclusão muito interessante, né? Que mostra que o capitalismo, o seu sistema social, não é o único. Ou seja, nós estamos com essa crise vivendo uma bifurcação que apresenta várias saídas. A do sistema, vários caminhos, não necessariamente saídas. A do sistema capitalista é um deles, e que sustenta politicamente, ideologicamente e também por relação de força. Mas já está demonstrado pela crise que assola boa parte da humanidade, associado a isso a crise ambiental, a crise de alimentos, né, que não é o único caminho. E mais do que isso, talvez dos caminhos existentes e praticados, talvez seja um dos piores. Então isto atualizou o pensamento marxista, porque agora não se trata mais de ficar numa defensiva ideológica, e sim aprimorar os estudos científicos desta transição, para com isso influir nas políticas públicas dos governos, dos partidos de mudança, dos partidos mais críticos, né, os partidos que estejam de fato associados aos trabalhadores, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, né? Recentemente nós tivemos agora, início de 2012, uma campanha com atos em várias capitais do país, juntando entidades de empresários com sindicatos de trabalhadores tradicionalmente combativos, de luta, inspirados por uma teoria marxista, defendendo as mesmas bandeiras. Isso não lhe parece que o movimento sindical pode estar entrando numa crise de identidade? É possível. Eu acho que estamos vivendo, ouso dizer, não só a sua, mas a minha geração também, um dos momentos mais ricos do ponto de vista da pesquisa social, porque é uma transição para uma outra era sobre a qual nós não temos absolutamente nenhum controle absoluto do que vai ocorrer. E nesse momento, as relações das lutas de classe, elas se apresentam mediadas das diversas formas. Ou seja, as manifestações ocorridas, como no caso brasileiro, na semana passada, foi para fortalecer, junto à Presidência da República, a proposta de desonerar a folha de trabalho, visando gerar mais emprego e renda. Então, todos os governos no mundo inteiro hoje, face à crise, incluem no seu programa como pauta principal gerar mais empregos e mais renda, né? Entretanto, para os trabalhadores e para boa parte do empresariado, esse conceito de emprego são valores totalmente diferentes. Para boa parte do empresariado, esse conceito de emprego é tornar o trabalhador um ser, não só do ponto de vista do empregado, mas do ser humano, cada vez mais descartável. Ou seja, manter a sua vida é um problema seu. Eu poderei pagá-lo enquanto eu precisar, a despeito de qualquer direito seu. E quando não precisar mais, que se dane. E seus direitos sociais, que o Estado deveria amparar, também esses devem ser descartados. Então nós estamos caminhando para uma tendência à barbárie, se depender da mentalidade do conceito de emprego, que é o emprego informal, contrato precarizado, negociado parte a parte, sem mediação regulamentadora da Justiça do Trabalho, etc. Por outro lado, existem muitos sindicatos, né, críticos, etc., que mesmo que partilhem dessas lutas para gerar mais emprego, tem um outro conceito de emprego, ou seja, aquele que não seja deteriorar o contrato de trabalho. Mas empregos decentes, empregos, né? Até a OIT tem defendido como está na Constituição brasileira. A Constituição brasileira, a vigente, ela é muito atual, porque em alguns capítulos ela não é uma Constituição que ampara o neoliberalismo, é o contrário. Em alguns capítulos ela ampara uma concepção de bem-estar social. Sem dúvida. É a primeira Constituição do Brasil que inicia falando dos direitos, aliás, direitos e garantias, e não falando do Estado, ao contrário das constituições anteriores. E no capítulo dos direitos, o legislador da época foi sábio porque, sabedor que
grande parte da população brasileira não tem outra renda que não aquela advinda do seu trabalho, incluiu na Constituição brasileira os direitos sociais recepcionados como a partir dos direitos ao trabalho. Então, alguns artigos, né, importantes da CLT foram incorporados como artigos constitucionais e fazer com que o mundo do trabalho precisa ser respeitado como um direito social importantíssimo. Então isso é que precisa ser preservado na legislação brasileira para permitir que os trabalhadores estejam amparados nesses confrontos que ora fazem alianças e mais horas tem confrontos terríveis, né, como está ocorrendo nesse país com o empresariado. E vamos continuar falando de legislação no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida.